Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um Chega Junto Live. Hoje meu convidado é um cara que muita gente conhece, quase o Brasil todo conhece, agora o povo do Rio de Janeiro certamente conhece. Ele foi prefeito da cidade por 2 mandatos consecutivos, comandou todo o processo de obras no Rio de Janeiro por conta da realização da Copa do Mundo de 2014 e depois das Olimpíadas de 2016. Uma fase que deu muita dor de cabeça para carioca, porque obra, né, sempre mexe com o cotidiano, aquela coisa do trânsito, como é que fica. Mas também foi uma fase bem próspera. A cidade estava se desenvolvendo, a cidade tinha uma economia que era crescente e tinha toda a expectativa por conta da realização de 2 grandes eventos que são muito marcantes para todo mundo que ama esportes em geral. Fala, Murilo. Tô na área. Eu vai pênalti. Beleza? Tudo jóia. Quero agradecer por você ter topado conversar com a gente nessa noite aqui. Prazer, viu? Imagina, cara. Imagina. Aliás, eu só fazer um registro aqui. Estou falando... A gente faz muita live aí com político, com candidato, com gente da sociedade. Estou fazendo com jornalista hoje. Né? Então, que bom. Eu estou jornalista profissional. Mas, assim, fazer um registro manifestar minha solidariedade, essa loucura que aconteceu hoje com a Marina Araújo, com o jornalismo da Globo. Né? Enfim, lá na Globo, graças a Deus, as coisas terminaram bem, né? Mas a gente vive tempos muito, muito estranhos, né? Tá aqui alguém que... Esse é o papel da imprensa. Vou só contar uma história, Murilo, se você me permite. Desculpa entrar falando, eu falo pra caramba, hein? Não, tranquilo. Eu me lembro uma vez, né? Político sempre reclama com jornalista. E eu me lembro uma vez... o Anselmo Góes foi almoçar comigo, ele vai com aquele jeito malandro dele, o Anselmo é um cara gente boa, que maltrata na nota, mas é gente boa. E ele foi almoçar comigo, e eu estava reclamando, pô, Anselmo Globo, né, não cobre direito, e fala mal, e não sei o quê. Eu falei, pô, eu fiz mais escola na cidade do Rio do que o Brizola fez de CIEP. E, pô, o Globo nunca vai numa inauguração, nunca põe na primeira parte, uma escola. Ele falou, Eduardo, tu acha que papel de imprensa é dizer, olha, nesta linda manhã de quarta-feira, com o dia ensolarado, o queridíssimo senhor prefeito Eduardo Paes inaugurou uma linda escola com lindas criancinhas. Não é o papel da imprensa. O papel da imprensa Anselmo é mestre, né? Anselmo é mestre. Mestre. Mas é isso, o papel da imprensa é criticar, é cobrar. Então, assim, quem não tiver essa compreensão, né, não tem jeito. Não tem jeito. Esse é o papel da imprensa. É claro que eu lido com a imprensa, sei lá, há mais de 20 anos, né, na vida pública. Nos 8 anos da prefeitura, sabe uma coisa que eu me arrependo? Claro que você, às vezes, é injustiçado, né? Às vezes a notícia é ruim, quando ela é corrigida, não é corrigida igual, faz parte. Né? Mas quem está na vida pública, né, tem que ter essa compreensão, né? E, assim, e tem desse papel da imprensa que tem coisa que eu me arrependo. Tem um cara no Globo, não sei nem se eu vou levantar a pipa dele aqui, eu fazer ele ser demitido. O Ernesto, né, que é um cara que cobre cidade. O cara é uma praga. Eu acordo muito cedo, sempre li o Diário Oficial quando era prefeito. Esse desgraçado, o cara acordava antes de mim e antes de mim. Então, às vezes, eu acordava já com uma notícia, me enchendo meu saco. Agora, um cara desse, no final, se você souber ouvir, ele é um super auxiliar seu, né? Então, assim, o papel da imprensa é exatamente esse, né, Eduardo? Fiscalizar o poder público. Se não for para isso... Aí é publicidade, é outra coisa, é um outro espectro da faculdade de comunicação. Né? Agora, você não se empolgue hoje, por favor, não me enche meu saco demais não, hein, pô. Estou empolgado pra caramba, vou te falar que eu estou empolgado a beça. Mas para começar, vou só explicar para a galera que está acompanhando, eu vou chamar o Eduardo de você, porque quem me segue lá no YouTube, quem me segue há tempo, sabe que eu tenho uma bandeira de aproximar agentes públicos do cidadão, da cidadã comum. Então, essa coisa de prefeito, deputado, eu sou um cara para lá, eu sou um cara muito formal, né? Murilo, eu sou um cara muito formal, né? Muito formal. Uma característica minha é a formalidade. Eu sou um cara polido, sofisticado. Então, eu acho que a gente chama de você e tá tudo certo. Isso não tem nada a ver com respeito, é só uma questão de formato mesmo. Eduardo, como é que tem sido os seus dias nessa quarentena? A pergunta que eu tenho feito para todo mundo que participa dessa série de entrevistas aqui. Cara, eu tô assim, eu tive uma sorte, eu peguei o Covid, né? Olha que loucura que a gente está chegando, né? Eu tive uma sorte, peguei o Covid. Eu fui totalmente assintomático, eu fui fazer um exame. Vou contar aqui, pronto, falei. Mas eu tava com uma vontade de urinar muito forte à noite. O cara falou, tá com 50, vamos olhar o negócio de PSA, negócio de próstata, né? E aí fui fazer um exame de sangue para isso. Aí o cara falou logo o Covid. Fiz. E aí deu positivo. Então, assim, eu não tive nem a gripezinha do Bolsonaro,
nenhuma dor de cabeça, né? Super sorte. Não transmiti para ninguém em casa, né? Eu moro com a mulher e 2 filhos, né? Claro, dei ali aquele período, dei uma isolada em casa, graças a Deus eu tenho condições, não é o caso da maioria das pessoas no Brasil. Então, assim, eu estou entediado, cara. Para ser muito honesto, claro que tem um lado... Assim, tem um lado interessante, de reflexão, né? Eu botei muita coisa em dia. Eu já vinha trabalhando, a empresa que eu trabalho desde 17, eu já faço muito essa coisa. Eu sou vice-presidente da empresa da América Latina toda, do México até a Argentina. Então, eu já faço muita coisa remota, muita reunião. É uma empresa chinesa, né? Então, assim, eu já fazia muito isso. Então, para mim, não foi muita diferença. Cara, mas eu gosto muito de gente, gosto muito de contato pessoal. Então, assim, eu tô doido para que a vida volte ao normal, né? Que os botecos se abram, né? Que a gente possa cumprimentar as pessoas. Só de ter ano eleitoral, imagina fazer campanha. Hoje, cara, eu tô juro, tô desde 8 horas da manhã, sentado aqui no meu escritório, em casa, fazendo zoom. E essa é a segunda live que eu faço hoje. Tu sabe que me marcaram no Twitter dizendo assim, Eduardo Paes está disposto mesmo a fazer live todo dia, porque hoje ele vai fazer essa com o Murilo. A galera me marcou no Twitter. A gente vai falar de campanha, a gente vai falar de eleição, vai falar de pandemia, tem muito assunto para pouca hora, inclusive, mas vamos ver se a gente consegue. Vou falar de carnaval também, porque eu tenho um quadro no canal que é a Live da Bagunça, que a gente fala só sobre carnaval. Eu sei que você, como eu, é um apaixonado por esse assunto. Quero falar disso com você. Mas, enfim, apesar de tudo isso para falar, eu começaria de outra forma, mas a gente não pode deixar de falar, Paes, do vídeo que foi compartilhado nas redes sociais ontem pelo Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral. Nesse vídeo ele fazia críticas, ali mostrava um certo ressentimento com relação a posicionamentos seus recentes em relação ao ex-governador Sérgio Cabral. Ele interpreta que você estava tentando imprimir um distanciamento em relação ao ex-governador e ele sinaliza ali que não era bem assim, diz que vocês faziam festas juntos, que viajaram juntos, enfim, uma série de questões. Alguns analistas, alguns jornalistas interpretaram que esse vídeo postado pelo Marco Antônio era uma espécie de recado do Sérgio Cabral de lá de Bangu para você. Meio que uma advertência, para não falar uma ameaça. Eu quero te perguntar, para a gente começar essa conversa, se você se sentiu ameaçado e se Sérgio Cabral, de fato, representa uma ameaça para Eduardo Paes. Olha, que dia, né, para você fazer essa pergunta. No dia em que o meu adversário, em 2018, que me acusou tanto, terceirizou os malfeitos do governador Sérgio Cabral para mim, na eleição de 2018, o ex-juiz puro, né, começa um processo de impeachment na Assembleia Legislativa por tudo aquilo que eu avisei, né, durante a eleição que ele representava. Né? Então, é um bom dia até para a gente fazer isso. Eu queria responder em duas partes. Primeiro, em relação ao Marco Antônio Cabral e a família do governador Sérgio Cabral, do ex-governador Sérgio Cabral. Eu tenho pelo Marco Antônio muito carinho. Né? E é óbvio que eu olho para tudo isso com muita tristeza. São pessoas que eu convivi, né? Nunca escondi isso. Né? E estabeleci uma relação de carinho. Então, é muito sofrido com a família, deve ser muito sofrido, né? Deve ser muito difícil. Né? Então, eu tenho muito carinho por ele e olho com muita tristeza as circunstâncias que ele quer viver. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, não há qualquer acusação, né, de malfeito do governador Sérgio Cabral, do ex-governador Sérgio Cabral, em relação à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu posso responder pelo que eu fiz como prefeito. Eu não posso responder pelo que os outros fizeram. Né? Eu nunca tentei esconder relação nenhuma com ninguém. Né? Eu sou uma pessoa aberta. Minha vida, imagina como prefeito, as pessoas não viram a gente viajando, né? Várias viagens oficiais, né? As pessoas não viram a gente junto. Basta ir no Google ver essas coisas. Não tem ninguém querendo esconder nada. Que acusação é essa? A acusação é que eu não deixo o copo de um visitante na minha casa ficar vazio, né? Que eu trato bem as pessoas, que eu me relacionava bem com o governador, com o presidente, com todos os governadores, com todos os presidentes. Então, assim, eu acho que depois, num dia de impeachment do governador do Estado, que me derrotou com essa conversa, né, com essas acusações infundadas, terceirizando crítica dos outros, eu quero responder pelos meus atos, Murilo. Eu quero responder por aquilo que eu fiz como prefeito. Né, que eu me dou bem com os outros, todo mundo sabe. Então, assim, né, separando o lado pessoal, o sofrimento dos outros, respeito, não quero aqui, nunca quis tripudiar de ninguém, tenho horror, não fico feliz, não acho. Né, tem gente que gosta de sofrimento ali, eu não gosto. Né, mas eu quero poder responder pelos meus atos, eu não vou admitir, e principalmente num ano eleitoral,
que coloquem na minha conta o crime alheio ou mal feito alheio. Aquilo que é da Prefeitura do Rio, aquilo que eu fiz, né? Aquilo eu respondo, tudo isso eu respondo com muita tranquilidade. O que os outros fizeram, eu não tenho como responder, infelizmente. Você falou aí da questão das advertências que você fazia lá em 2018 com relação ao seu rival, seu principal rival, Wilson Witzel, que na verdade ninguém nem tinha como um grande rival naquele momento. Até o primeiro turno você liderava as pesquisas, era apontado como favorito. E foi ali, exatamente no primeiro turno, que o Witzel fez uma virada e surpreendeu todo mundo que estava acompanhando as eleições. Até então, inclusive, ele era bem desconhecido pela população da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero saber de você a sua análise com relação a esse fenômeno que foi tão pontual. Depois no segundo turno, todo mundo sabe, ele acabou sendo eleito, né? Você era favorito absoluto até esse dia da eleição. O que aconteceu? O que foi determinante para que houvesse essa virada e para que você, que era um cara tido como virtualmente eleito em algum momento da campanha, acabasse derrotado dessa forma, Eduardo? Pergunta, a resposta eu tive menos votos. Então, tirando a brincadeira, eu vou fazer um pouco de analista. Não, e assim, e ele ganhou em 89 das 92 cidades do estado, é muito forte, sim, né? Sim, eu só ganhei no Rio, na verdade no segundo turno. Ganhei no Rio, Niterói e Rio das Flores. Né? Mando de beijo para o meu prefeito Vicente Guedes. Grande beijo para o povo da minha querida cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E um beijo especial para os meus amigos de Nikit City, em Niterói. Mas é o seguinte, como é que eu vejo esse quadro? Eu acho que tem muito a ver com esse clima todo. Né? Essa coisa de quererem colocar em mim ações dos outros. Eu não tenho como responder pelo que os outros fizeram. Né? Nem sou juiz para ficar julgando os outros. O juiz era ele. Né? Enfim, eu não sou juiz, eu respondo pelos meus atos. Né? Então, eu passei uma campanha inteira, por isso eu sou muito enfático nessa defesa, de novo, sem querer tripudiar de ninguém, sem querer humilhar ninguém. Né? Mas eu posso responder pelo que eu fiz. Então, acho que tinha um clima de novo. O cara veio com aquela pinta de juiz. Né? Enfim, alguns movimentos que aconteceram, depoimentos falsos às vésperas da eleição, quer dizer, tinha todo um ambiente também, as pessoas querendo novidade, o apoio do Bolsonaro a ele, entendeu? Quer dizer, é uma coisa, né, que a gente, e ele com aquele negócio, botava 17, as pessoas eu fico olhando, não é possível que as pessoas vão ser otárias de novo. Né? Eu disse aqui, eu me dei bem com os 3 governadores que eu tive. Né, quando eu era prefeito, Cabral, Pezão e Dornelles. Os 3 presidentes que eu tive, Dilma, Lula e Michel Temer. Assim, e todos, aliás... Com Lula, muito bem. Cara, mas é assim, mas você pega o Lula, é um simpaticão. Não estou fazendo juízo de valor, é porque assim, porque eu acho que eu te entendo quando você fala isso. Vou te contar aqui um segredo. Mas é porque a população tem muito forte na memória esse momento, que era um momento virtuoso para a cidade do Rio de Janeiro, em que as 3 lideranças, os 3 chefes das esferas governamentais, municípios, estavam sempre muito próximos. Então há muitas imagens, como você disse aí, você, Cabral, Lula, você, Pezão, Lula, depois Dilma também, enfim. E aí eu acho que é nesse ponto... E preparem-se, atenção, povo do Rio de Janeiro. Se eu tivesse sido eleito governador, eu não tinha feito a burrice que este Witzel fez de brigar com o presidente da República no estado falido. Porra, dando uma de Bolsonaro aqui, soltando um palavrão. Que burrice! Que burrice! O cara ganha graças ao Bolsonaro. Aí o estado do Rio não tem uma condição. Depende do governo federal. Para que vai brigar com o presidente? Então, aguardem, Murilo. Se eu virar prefeito do Rio de Janeiro, vocês vão me ver lidando com o Witzel, né? Se ele ainda estiver lá, levando ele para a Gávea Pequena, se Deus quiser, porque eu, como disse na eleição, vou morar na casa oficial. Ele mentiu, ele disse que não ia morar no Laranjeira, no dia seguinte estava mudando para lá. Disse que o filho ia estudar escola pública, não estava. Disse que eu usar o hospital público, não usa. Né? Um monte de mentira, eu falo a verdade. Eu vou morar na casa oficial do prefeito do Rio de Janeiro, na Gávea Pequena, e vou convidar o senhor governador Witzel, vou levar o presidente Bolsonaro lá. Mas é isso que tem que fazer. Porque é o seguinte, quem apanha nessa luta do rochedo com o mar é a população, Murilo. Então você tem que se dar, tem que se relacionar. Vai ter um mais simpático. Vou aqui te fazer uma confidência sem ser ofensivo. Você acha que mais simpaticão é o Temer, com aquela pinta de mordomo de filme de terror? Né? A Dilma, com aquele humor dela, ou o Lula? É o Lula. Você pode achar o que você quiser do Lula, mas o Lula é muito mais simpático. Né? Teve várias vezes comigo na Gávea Pequena. Várias vezes. Olha, no Google vai achar foto.
Né? Teve lá, tomou o uiscão dele, gosta de uísque, eu gosto de cerveja. Tomei uma cerveja e nunca deixei o copo dele ficar vazio. Né? Então, assim, quem é mais simpático? O Pezão ou o Cabral? O Cabral é mais simpaticão. Tanto que, né? Então, assim, essas coisas, né, você tem que se relacionar, porque por isso, Murilo, é que esse negócio não é concurso público, cara. Se fosse concurso público, era assim, resposta de múltipla escolha. Você, em que região da cidade fica Realengo? Em que região da cidade fica Oswaldo Cruz? Qual é a escola de samba característica do Morro da Serrinha? Ia ser assim. Aí, dissertação. Faça uma redação sobre a origem do termo favela. Eu escrevi ali errado, porque ele explica até hoje isso errado. Né? Aí, dissertação. Vai lá para uma banca. Não é isso. Não é isso. Governar é capacidade política. É capacidade de dialogar. É dialogar, é capacidade de articulação. Mas aí, a bem da verdade, eu não estou aqui no lugar de defensor do Witzel, longe disso, inclusive, mas a bem da verdade, cabe dizer que nesse episódio atual que a gente está vivendo da pandemia, a briga foi comprada porque o governo do Estado aderiu às orientações que são recomendadas pela OMS. E o presidente da República, negacionista, achava que não era o caminho. Não, Murilo, você está errado. Pelo amor de Deus. Essa briga começou lá atrás. Não, sim, eu digo agora. Agora, eu tô falando agora. Já é a 10ª briga. Eu estou falando da briga lá atrás. O cara se elege governador e no dia seguinte fala que quer ser presidente do Brasil. Porra! Que conversa é essa? Ô Murilo, eu vou te falar assim com carinho. Né? Eu sempre dizia, eu era o prefeito mais feliz do mundo, o governante mais feliz do mundo. Verdade. Chegava lá em Brasília, eu ia naquele Palácio do Planalto, lá com a Dilma, com o Lula, com o Temer, sei lá, aquele monte de prefeito, um monte de governador, cara. Eu olhava para aqueles caras e falava, putz, grila, todos eles estão morrendo de inveja de mim, que eu sou prefeito do Rio, e não são. Porque é isso, você quando entra numa função, você enche o saco das pessoas. Não, eu estou fazendo live aqui porque eu gosto, adoro ficar toda noite fazendo live, igual um maluco, sentado aqui, o traseiro numa... Não, eu faço live porque eu quero discutir a cidade, porque eu quero fazer campanha. Nem posso pedir voto ainda porque eu não sou candidato, eu sou pré-candidato. Né? Então estamos aqui conversando sobre isso, para ver se eu arregimento eleitor. Aí o cara ganha a eleição e quando não está, o padrão Crivella, vida, céus, ai que saco, ai não tem jeito, tá tudo ruim. Padrão Vitor, vamos lá, vamos ser... Que conversa é essa? Cumpre com a missão, a honrosa missão de governar o estado do Rio de Janeiro, de cuidar do saneamento, da segurança pública. Esse foi um erro grave, um erro político, um erro de avaliação, um erro de Mas não é erro político. Isso é uma... Desculpa aqui, eu vou falar um outro palavrão, estou Bolsonaro hoje. É uma sacanagem. Porque isso é um estado falido. É um estado que a segurança pública não funciona, que as pessoas são mortas. Os negros das favelas, os mais pobres, são assassinados todo dia. A gente não anda na rua. É uma desindustrialização, os empregos estão indo embora. É uma sacanagem, não tem saneamento. Tem São Gonçalo, tem a Baixada Fluminense. É um desrespeito. Eu tenho, Murilo, você me pegou num bom dia, né? Porque eu tenho evitado de falar disso, porque acho que 18 passou. Mas nesse dia que inicia o processo de impeachment, eu tenho que dizer, é uma maldade com a gente. É uma vergonha o que aconteceu. É uma vergonha ter eleito esse sujeito, um Kinder Ovo, uma caixinha de surpresa, sem a menor capacidade. Eu quero dar a ele o benefício da dúvida. Ele terceirizou as acusações de 2018. Eu não quero dizer que ele é responsável, Deus queira que ele seja absolvido, mas já é um moribundo. Já não tem mais autoridade moral para governar. Num Estado que precisa do governador, que precisa de força, que precisa ter moral para falar, para comandar a tropa. A gente já viu o chefe da Polícia Civil se demitindo. Quer dizer, imagina qual a autoridade desse sujeito para fazer um processo de concessão de saneamento. Qual é o investidor privado, numa estabilidade política dessa, num país já doido feito o Brasil, que vai botar o valor que vale o saneamento da Baixada de Jacarepaguá? E quando a gente fala disso, nós estamos falando do esgoto de São Gonçalo, da Baixada Fluminense, que não votaram em mim, votaram nele. Né? Eu perdi feio nesses lugares, não tem problema não. Né? Vamos, se Deus quiser, um dia ainda vem. Um dia eu dá volta para ser governador. Por enquanto eu quero ser prefeito de novo. Eu quero chegar, antes de você chegar, a gente chegar na prefeitura. Vai campanha, segura. Se alguém não notou, se alguém não tinha notado, agora está bem evidente. Mas eu quero voltar para essa questão dessa briga atual, dessa briga entre... Não é o Witzel apenas, o Dória também, enfim, outros governadores do Nordeste.
com Bolsonaro. Se Eduardo Paes tivesse vencido as eleições de 2018, eu quero crer que você também seria partidário das orientações da OMS, defensor das orientações científicas, né? Pois é. Como é que você se portaria diante de um presidente que nega a ciência e que diz que o povo tem que ir para a rua porque o Brasil não pode parar no meio de uma pandemia? Cara, ia fazer um esforço desgraçado para convencê-lo do contrário. Né? Então, assim, então vamos lá. A crise começou antes, né? E você tem essa crise atual. Né? Essa é uma crise do Bolsonaro com todo mundo. Né? O que eu acho? Aí vamos aqui. Né? Primeiro, para mim, os dois principais defeitos dessa pandemia, tem um monte de erro. Mas no caso do Rio, falta de integração, e não estou dizendo que é fácil integrar com o Bolsonaro, deve ser difícil. Né? A gente vê pelo estilo dele. Né? Também não acho, viu aqui, ó, segredinho aqui, não acho que era fácil integrar com a Dilma, não. A gente já viu aí aqueles Dilma bolada, aqueles negócios que elas sabem dela, que ela é brava pra caramba, arruma confusão pra caramba. Mas você tem que aguentar. Né? Entuba em nome da sua cidade. Mas tudo bem. Eu te garanto que com o Borogodó eu levava o Bolsonaro, mas não deve ser fácil. Então, integração, isso era fundamental, pelo menos com o prefeito. Pelo menos o prefeito com o governador com o prefeito. Afinal, os três estavam juntos para me derrotar em 2018. O Witzel apoiou o Crivella, que apoiou o Witzel. Né? Estavam juntinhos ali, junto e misturado. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto, assim, para que abrir tanto hospital de campanha? Eu não estou falando nem da roubalheira, não, tá? Isso aí vai ter CPI, a justiça está apurando, a polícia está apurando. Estou falando sob o ponto de vista objetivo. Você tem uma cidade que tem o maior número de leitos de hospital do mundo, sei lá. O Rio foi capital federal, tem 5 hospitais federais. Tem leito a dar com o pé aqui, desativado mais de 1.500 leitos. Por que cargas d'água você vai inventar um factoide no hospital de campanha? Não estou nem acusando a roubalheira. No caso da prefeitura, foram 112 milhões de reais por enquanto. Se você está cheio de leito no Hospital de Acari, no Ronaldo Gazola, no Albert Schweitzer, por que não recuperou esses leitos? Gastava ali uma merreca, botava um respirador, contratava mão de obra profissional de saúde, que tem 6 mil a menos hoje do que tinha, quando eu deixei a prefeitura, e atendia as pessoas lá, se tinha um legado. Não gastava tanto. Então, de novo, não estou aqui acusando ninguém de roubalheira nenhuma, estou dizendo de mau uso do dinheiro público, de falta de prioridade. Então, assim, é disso que a gente está falando aqui. Né? Então, esses dois pontos são muito importantes. Eu seguiria a ciência, sempre com uma pilha louca. Eu acho que o problema é o estilo do Bolsonaro. Né? Quando ele coloca a questão da economia, ele transforma a pandemia num fla-flu, que é uma loucura. Porque parece assim, quem é a favor da economia é contra a vida, quem é a favor da vida é contra a economia. É uma doideira. Né? São coisas que caminham juntas. Óbvio Tá difícil. Eu não sou candidato, eu posso falar. Tá difícil achar sanidade nesse governo federal. Se você ganhar a eleição, tiver que se relacionar, boa sorte. Olha aqui, é difícil. Murilo, não bota na minha conta essa gente também, que não tem nada a ver com isso. Aliás, eu quero deixar bem claro, você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha, Eduardo Paes é candidato de ninguém no Rio de Janeiro. Eu sou candidato a ser prefeito do Rio. Vai chamar para eu falar aqui, não? Eu não estou pedindo apoio do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, do João Amoedo, da Marina Silva, do Ciro Gomes, não quero. Eu quero discutir o Rio. Essa gente não merece que a gente discuta o Rio a partir de Brasília, a partir da eleição de 2022, não merece. A gente tem que olhar para o interesse da nossa cidade. É muito abandono, é muito desinteresse, é verdade, a gente olha lá desde trás. Quando tiraram a capital federal daqui e andaram para esse lugar. De verdade, então assim, a gente tem que olhar para o interesse do Rio. Essa eleição é uma eleição local. Eu falava isso em 2018. Olha lá o Witzel com aquela pinta de juiz, né, Kinder Ovo. 17, eu sou o candidato do Bolsonaro. Eu não sou de ninguém. Até para com essa coisa de criança, parece uma criança. O Flávio Bolsonaro me ligou. Ele é bobão. Negócio de... Não é quem tem a caneta, é quem ganha. É quem ganha a eleição. Quem vai ter a caneta de prefeito é quem ganhar. Não é o Bolsonaro, não é o Ciro Gomes, não é a Marina Silva. E era assim 18, está aprovado. O dia seguinte brigou. Porque você sabe quem precisa dos outros, quem precisa de bengala, sempre tem um problema de baixa autoestima. O cara com baixa autoestima é a pior raça que tem. Porque o sujeito vem para querer mostrar que ele não é tão dependente do outro, ele acaba inventando um somebody love, briga, tal, que é o caso. Então, assim, agora, eu sou especialista em gente. Ainda sobre 2018, só para a gente fechar essa tampa e avançar, ali naquele momento, muitos analistas também apontaram o papel determinante de algumas lideranças religiosas
na eleição do Wilson Witzel, nessa eleição que foi tão surpreendente como a gente já falou aqui. Eu queria ouvir a tua análise sobre essa mistura, essa relação tão perigosa entre política e religião, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, Eduardo. Cara, Murilo, eu vou discordar de você, sabia? Será muito mais simples fazer o discurso politicamente correto. Essa assim, uma coisa que as pessoas erram. Por exemplo, pergunta é uma qualidade do Crivella. Eu fico com dificuldade de achar, mas eu vou dizer. É o fato dele ser cristão, ser um religioso. É a fé dele. Eu não vejo nisso um problema. Eu acho que a gente não pode fazer um preconceito às avessas, que às vezes é o que me parece. Então, assim, a mistura, infelizmente, de religião e política tem desde que o mundo é mundo. As pessoas acabam confundindo. Eu acho que as pessoas devem dividir, não devem misturar essas coisas. Quando você governa, você tem que governar para todos. Então, não são só... Acho que é uma crítica, às vezes, muito fácil ao mundo evangélico, aos evangélicos. A Igreja Católica também sempre fez, está falando aqui um católico, tá? Sempre fez sua política também. Então, as pessoas têm que ter essa capacidade de discernir. E quer saber mais do que eu acho, Murilo? Elas têm muito mais capacidade de discernir do que a gente imagina. Eu acho que a gente fica tratando as pessoas como se elas fossem um gado burro. Não estou dizendo no sentido aí que falam, dizendo essa coisa da religião. Não são. Não se iluda, Murilo. Ninguém vai para um culto daquele. A tendência, assim, pega o caso da maioria desses pastores. Vamos lá, o Crivella. O Crivella era o quê? Ele é ministro da Dilma. Pega o discurso do Crivella babando o saco, o ovo do Lula. Estava lá. Tirava uma foto, estava lá, Lula. Por quê? Porque o Lula era popular. Então não era o povo evangélico, não era o Crivella que conduzia o povo evangélico. Ele que ia com o povo. Ele foi mas aí tem uma diferença. Sim, e aí a gente está analisando o Crivella ministro político, E aí isso todos, em geral, muitos fazem, Dependendo do governo de plantão, estão ali, tem mais simpatia ou menos. A gente sabe que a vida política tem dessas coisas. Mas eu estou dizendo daqueles pastores, daqueles que usam os templos para fazer campanha, de um espaço que muitas vezes outros candidatos não têm acesso. Isso pode significar, eu acredito, um desequilíbrio nessa balança e na hora que o povo está fazendo a sua escolha, Você não acha que esse seja um problema? Olha só, de novo, eu busco sempre, quando governo, na minha atividade política, eu busco sempre fazer o discurso do esclarecimento. Eu como prefeito, eu apoiava a Parada Gay, em Madureira, em Copacabana, e a Marcha para Jesus. Aliás, tenho ação judicial contra mim em ambos os casos. Eu não acho que um prefeito... O negócio do carnaval, eu sei que você vai falar um pouco, eu não acho que o prefeito é obrigado a gostar de carnaval. Gostar é uma coisa que ou você gosta ou não gosta. Você tem a obrigação de estar, de ir, dar um alô, não precisa ficar a noite inteira. Eu vou porque eu curto. Fico ali a noite inteira feliz da vida. Morro de saudade ali do meu pontezinho de prefeito na Sapucaí. Mas, então, eu acho que o papel do homem público, daquele que está na função pública, é sempre esclarecer. O que eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja errado, por exemplo, vamos olhar para a eleição que eu perdi em 2018. Eu podia dizer, as pessoas foram iludidas. Não. Elas votaram com uma racionalidade ali. Eu me lembro, Murilo, eu estava um dia andando na Tijuca, no segundo turno, e aí eu cumprimentei um senhor, aquela coisa de candidato chato pra caramba, com aquelas músicas, gente, volta, bandeira e tal. Candidato é chato pra caramba, Aí eu cumprimentei um senhor, muito elegante, o cara chegou, opa, como é que vai, prefeito? Eu falei, opa, queria pedir seu voto. Aí ele virou para mim e falou assim, vou votar no 20. Eu falei, pô, mas você nem sabe quem é esse cara? Pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, ô Eduardo, é por isso mesmo que eu vou votar. Eu quero votar em que eu não sei quem é. Então, assim, tem uma coisa, tem um racional na eleição. As pessoas vendo aquela coisa toda, aquela maluquice toda, enfim, um show de bandidagem e tal. Então, tem uma lógica as coisas. Então, assim, eu acho que o eleitor é racional. Claro que, à medida que o tempo passa, que o debate... Por que por exemplo, eu só me lancei candidato a governador muito em cima da hora, na eleição de 2018. Eu estava trabalhando na empresa, que eu continuo trabalhando, mas esse ano eu anunciei minha pré-candidatura logo depois do Carnaval. Até um pouquinho antes, eu acho. Por quê? Por que eu estou fazendo esse debate? Porque a gente tem que esclarecer. É ótimo que surja, porque o Eduardo Paes recebia o Sérgio Cabral na gaveta pequena. Não. Meu pecado. Depois de todo esse escândalo, descobriram que o Eduardo Paes acha Maricá uma merda e que ele recebe os outros na gaveta pequena. É esse meu... ok, desculpa. Foi mal, gente. Mas se eu for eleito prefeito, quero informar
que eu vou passar a mamaricar loucamente, porque o Fabiano é meu amigo, o prefeito de lá, né? E vou receber o Bolsonaro na Gávea Pequena. É a vida como ela é. Tu sabe, esse debate é importante, é isso que esclarece o eleitor. O que aconteceu hoje, Murilo, na TV Globo, com a Marina, é fruto dessa deseducação que a gente está fazendo. A gente está fazendo um discurso de radicalismo. Né? A gente não pode ficar o dia inteiro. Né? Eu podia aqui fazer 1000 críticas ao governo Bolsonaro, enfim, ao governo do não sei quem, mas esse governo, sem querer te interromper, porque aqui pela live é difícil que a gente corta um ao outro, mas esse clima, vamos dizer assim, anti-imprensa é muito alimentado pelo Bolsonaro todo dia naquele curralzinho ali no Alvorada, com aquela claque. É um absurdo, ali. É um escândalo, é uma vergonha. É uma vergonha, quer dizer, sabe, é uma incompreensão do papel da imprensa. Né? Então, assim, por exemplo, eu comecei aqui, fiz questão de começar. Eu estou feliz da vida de estar nesse dia que começou o negócio de impeachment falando com um jornalista, tá? Que bom, porque a gente podia, né, ter uma conversa mais perdida aqui. Então, é bom você estar conversando com um profissional, né, que estuda, que se dedica a isso. Isso é muito importante. Aliás, vários amigos em comum falaram muito bem de você. Eu perguntei para Rafael Lisboa se eu podia te dar entrevista. Ele falou que você era um cara muito sério. Rafael, então, assim, não, Rafael é o melhor do mundo. Eu que criei, hein? Eu que criei. Ele é bom, mas eu criei. Mas, enfim, ele vai me matar depois dessa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu comecei dizendo isso. Mas a gente criou um clima no Brasil. Teve um momento também que a gente viu uma parte do jornalismo estimulando essa coisa de agride o político. Né? A pessoa viu o outro agredido, botava na televisão. Como se isso fosse... Não pode. Não pode. Está na hora da gente ir para o racional. Está na hora de buscar o diálogo. Né? E tem diferenças. Como é que você analisa a contribuição da Lava Jato para esse clima tão belicoso que se instaurou no país, Eduardo? Olha só, eu não quero culpar a Lava Jato. Aqui está aqui uma vítima, né? Apanhei pra caramba, apanho, volta e meia invento aí uma história. Enfim, não tenho nenhum delator dizendo que eu, né? De novo, olha que maluquice. Olha que maluquice. Eu respondo pelo mal feito alheio, o tempo todo. Né? Então, assim, claro, mas faz parte. Respondo aí por questões, não tem problema nenhum. Então, assim, eu acho que a Lava Jato tem uma contribuição enorme ao Brasil. Né? Ela mostrou que ninguém está acima da lei, isso é muito positivo, ninguém pode achar ruim isso. Melhorou a campanha eleitoral, melhorou, tornou mais barata, eu vi isso em 2018. Né? Antigamente, a campanha eleitoral era um negócio de maluco. Né? Então, isso, o custo baixou. Eu, por exemplo, se você quiser hoje, você, Murilo, Eduardo, quero doar, né? Sei lá, você pode doar 10% do seu faturamento anual, imagino que você não seja tão rico assim. Para minha campanha, eu não quero dinheiro de ninguém. Não quero que amanhã vai, sei lá, você faz uma besteira, vai me delatar. Né? Então, não quero. Vai dizer que deu porque eu não sei o quê. Então, assim, então acho que tem um super valor. Agora, é óbvio que tem coisas muito malucas. Né? Por exemplo, por que continua a corrupção? Eu olhei minha tese, vê se eu estou errado. Por que essa turma continua roubando aí sem medo? Né? Porque o cara tem que ser, além de bandido, tem que ser valente. Né? Estão prendendo todo mundo. Porque o cara, basta ele escolher hoje um político de estimação para ele delatar, não precisa provar nada. Ela diz, o cara ali, o DH está solto no dia seguinte. Roubou à vontade, está solto, vai para casa com dinheiro para dentro. Então, assim, é um ponto de equilíbrio que a gente tem que encontrar. Né? Teve utilização política da Lava Jato? Claro. Né? Agora, acusaram, todo mundo sabe. Né? Não começou ontem, sempre teve. Né? Então, isso não pode. A gente tem que começar a olhar esse processo, né, como uma coisa positiva. Não podemos perder esse ativo que o Brasil ganhou. Devemos colocar, por exemplo, tipificar o delito. Por exemplo, eu fico indignado. Alguém me acusa de caixa 2 de campanha e aí o inquérito é de corrupção, lavagem de dinheiro e não sei das quantas. Mas nem o cara que ganhou o benefício me acusa de corrupção e aí o Estado brasileiro vem me acusar. Tá bom, gente, aqui eu entendo, não tem mágoa nenhuma, vou firme aqui, estou no embate, bota a cara a tapa, porque é da função pública. Mas será que esse é um ambiente adequado? Né? Será que a gente não generalizou, não colocou todo mundo no mesmo barco, como se fosse tudo a mesma coisa? E não é. Nesse sentido foi a minha pergunta. Nesse sentido foi a minha pergunta, exatamente, de contribuir. Eu também não quero culpar a Lava Jato, porque essa turma roubou pra cacete também, né, Murilo? É aquela história, com tudo que foi visto,
também fica difícil você culpar o outro lado. Então, o que a gente precisa é o ponto de equilíbrio. Nem tão lá, nem tão cá. Os políticos, o setor público, deu todos os motivos do mundo para que, eventualmente, se abusasse. Mas os motivos foram dados. É muito fácil dizer assim, criminalizaram a política. Aqui, quem criminalizou a política foram os políticos. Né? Que, deu que meteu e encheu a burra. Aí sim, esse é criminalizar a política. Então, o que a gente precisa é do ponto de equilíbrio, né? Botar as coisas no seu lugar. Então, a gente não pode sair de uma situação de que, pode tudo para não pode nada. Né? Ou todo mundo é bandido. Então, é um pouco esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, que tem um amadurecimento, é duro. Você achou, Murilo, eu não conto assim, metade da missa. Né? Eu fui convidado, estou contando pela primeira vez, você deu sorte, cara. Eu fui convidado para ser coordenador da COP22 em 2017, em Bonn, na Alemanha. Para ser o coordenador mundial. Fui convidado para me mudar para Bonn. Eu estava morando em Washington, apesar de dizerem que eu estava morando em Nova York, porque eu estava trabalhando no Banco Interamericano de Desenvolvimento e na empresa que eu trabalho até hoje, ralando, ganhando meu salário para pagar minhas contas. Aí nego falando besteira a meu respeito. Fui chamado. Aí logo depois veio uma delação, sei lá, tem uma confusão dessa aqui no Rio. Sai, tchau, você já vira criminoso. Né? Fui convidado para ser do conselho de uma empresa nos Estados Unidos, nada com o Brasil, tá? Nada. Fiz questão de não ter nada aqui no Brasil, tanto que eu sou vice-presidente para a América Latina, de uma empresa chinesa com sede nos Estados Unidos, que o Warren Buffett tem 10% indicado pelo Michael Bloomberg. Esses caras estão nem aí para o Rio de Janeiro, para o governo do Brasil, não querem saber de nada aqui. Né? Mas, sabe, fui ganhar minha vida, né? Não ficar dependendo, pedindo carguinho para os outros. Então, assim, a gente precisa, né, olhar para esse ambiente e ter racionalidade. Né? Porque essa vulgarização que a gente fez... Por exemplo, o cara, um vagabundo de um delator fala o negócio, o cara nego botou na primeira página. Agora está mais responsável. Nós botava na primeira página. Eu me lembro uma vez uma rede de TV, não vou nem falar o nome, não é nem a Record, não, tá? A Record fala mal de mim todo dia. Lembrar que o Crivella é dono da Record. E não estou aqui criticando os jornalistas da Record, coitado, porque os caras são empregados lá, tem que tocar a vida. São obrigados a fazer matéria. Mas assim, eu me lembro que era o seguinte, o delator tinha dito o seguinte, qual era a delação a meu respeito? Ele falou, a delação dele dizia, olha, o Eduardo Paes pressionou o presidente Lula para liberar recursos do FGTS para as obras não sei o quê. Aí me liga essa televisão, temos aqui uma delação exclusiva que o cara diz isso. É verdade. Foi para essa obra e para todas as outras. E qual o problema? Ora, caceta. Meu papel como prefeito é pedir recurso. E aí, mas temos que dar uma... Aí eu liguei para o redator, falei, querido, desculpa, por que você vai dar isso? Qual o crime? Né? Eu assumo que pedi sim, pedi essa e outras também, se quiser eu conto. Precisa de um delator. Não, mas é exclusivo. Então, é isso que a gente está falando. Precisa voltar um racional. Né? Que as pessoas paguem pelos seus pecados, pelos seus erros, mas que se tenha racionalidade. Falando em pecado, eu quero falar de Crivella. A gente tem 20 minutos ainda, Eduardo. Vou pedir só para você dar as respostas mais curtinhas para a gente cumprir a pauta. Mas aqui. Eu me empolguei aqui com você, cara. Obrigado. Olha só. Você falou da melhor virtude pessoal do Marcelo Crivella, que você disse que é o fato dele ser um homem de fé. E qual é a maior qualidade da administração Crivella na cidade do Rio de Janeiro? Cara, eu estou pedindo para alguém me contar, porque aí eu vou poder dizer na campanha, vou dar continuidade a tal programa do governo Crivella. Né? Não sei de verdade. Porque assim, eu tenho, né, é óbvio que eu me dediquei no ano de 2018 a estudar mais o estado do Rio, né? Então me aprofundei, em 19, enfim, eu voltei à minha rotina de viagem, eu cuidando da empresa na América Latina toda, eu viajo quase toda semana, agora, né, não estou fazendo, mas assim, virei o cucarate número 1. Conheço do México até a Argentina, Equador, Colômbia, Bolívia, se você quiser eu conheço. Né? Rodei isso aí tudo já. Guayaquil, parece até Libertadores da América, rodando por aí. Então, assim, eu voltei a discutir mais a cidade agora, acompanhar tal, essa coisa, você começa a campanha, você começa a tratar mais da cidade. E assim, eu não consigo ver nada que funcione. Né? Impressionante. Sabe, a população de rua não funciona, não tem acolhimento. Né? As clínicas da família destruídas, né? O BRT acabou, manutenção, enfim, você olha, né? E aquela história, né, o Murilo, cá entre nós, estamos aqui falando, nós dois aqui, acredito eu, e a maioria das pessoas que participam dessas lives, nós somos gente que precisa menos de prefeitura, né? A gente não tem, sei lá, eu pago meu plano privado. A gente é mais privilegiado, é o que você está querendo dizer. É mais privilegiado, eu preciso da prefeitura para coletar meu lixo, para botar o sinal funcionando e limpar a rua.
né? Tapar o buraco. Nem isso funciona. Até a Conlube, o cara deu um jeito da Conlube ficar ruim, que independente do prefeito, era muito bem. Então, assim, eu tô doidão para encontrar alguma coisa e diga assim, olha, tal coisa, o Crivella foi bem, nós vamos dar continuidade. Porque é isso, eu não tenho problema com isso. Eu falo isso, eu copiei pra caramba. Por que eu virei presidente do C40, aquele grupo de cidade, né? Substituí lá o Bloomberg, o poderoso lá de Nova York. Né? Antes tinha sido o prefeito de Londres, o de Toronto, o de Nova York e euzinho aqui. Depois foi a de Paris, depois de mim, agora o de Los Angeles. Só lugar sensacional. O melhor de todos é o Rio, obviamente. Por quê? Porque eu ficava o tempo todo ligado, vendo as experiências, né? O que está acontecendo aqui. Eu copia, sabe? Vamos embora, vamos usar a experiência dos outros. Colocar uma pergunta na tela aqui, que a galera está mandando. Essa foi do Arte... Eita, não consegui ler aqui tudo, seu nome. Artimal Lamarão. Tá enxergando melhor do que eu, você é mais jovem, tá vendo? Amanhã os shoppings do Rio de Janeiro vão abrir. Quer saber o que você acha disso? A decisão do Crivella hoje, segundo ele, embasada na orientação do Conselho Científico da Prefeitura. Olha só, acho confuso, mas se foi embasado no Conselho Científico da Prefeitura, eu vou acreditar que é verdade. Né? Eu estou dizendo, eu não tenho esses elementos para julgar. O que eu tenho de informação, até recebi os dados hoje do Daniel Sorange, que foi meu secretário de Saúde, né, caiu muito, de fato, as internações, os óbitos. Né, você tendo uma notificação atrasada de óbitos, né, mas caiu muito, de fato, a pressão sobre a rede pública. Já tinha caído sobre a privada, coisas do Brasil, né? Público e privado, né? A privada, aqueles... Enfim, deixa para lá, não vou entrar nesse debate aqui agora, a gente vai ficar aqui até depois da manhã. Mas, então, assim, a informação que eu tenho caiu. Então, se foi tomado com base científica, parabéns para o Crivella. Né? Tá lá, eu só acho que podia ser mais organizado, né? Chegar numa noite anterior e dizer, amanhã abre. Né? Então, eu tô doidão, acho que você deve estar também. Pô, tá tudo certo, vamos embora. Né? Eu tô doido para ir num Caxambia tomar um chopp. Né? Enfim, quero... Né? Eu moro em São Conrado, em frente ao Fashion Mall. Né? Tô doido para ir no Fashion Mall. Né? Tem um japa lá legal, tem um italiano legal. Enfim, nem que seja para passear por aí, para ver gente. Né? Não tem problema nenhum. Agora, quero que isso seja feito em bases científicas. De novo, eu fui assintomático, né? Tô aqui zeradinho, supostamente estou imune, posso sair beijando todo mundo aí, mas, né, a gente sabe que tem uma parcela da população de mortalidade é muito elevada. Então, assim, tomara que o Crivella tenha agido de acordo com a ciência. É desorganizada essa história de anunciar na noite anterior. Não sei nem como é que o cara faz para botar a turma para alterar, para funcionar. Imagino que tenha uma grau de organização, mas... Eu acho que falta um pouco... Aí vou dar minha opinião. Eu acho que falta um pouco de transparência. Eu tenho curiosidade de saber quem são essas pessoas do Conselho Científico e ouvi-las. Não sei, também não sei. A Fiocruz, por exemplo, não recomenda esse tipo de abertura nesse momento ainda. Os gráficos, as internações podem ter caído, mas outro dia eu li uma matéria falando que aumentou o número de pessoas que estão morrendo em casa, por exemplo. Nem buscam hospitais. Então, tudo muito confuso. Murilo, de novo, cara, assim, o que é o problema aí? É de credibilidade. Eu te garanto, cara, que se eu fosse o prefeito do Rio, o governador, você me vê, sei lá no centro de operações, juro que eu não ia estar com capa de chuva porque não está chovendo, abrindo esses dados, né, informando as pessoas, né, falando, mostrando o tempo todo. Então, assim, eu acho que esse é o caminho da coisa funcionar. Olha só, quando você foi prefeito... você precisa numa... Desculpa, só dizer isso. Uhum. O que você precisa numa crise dessa, né? Eu fico olhando para Jacinda e Angela Merkel, né? Queria ter uma Jacinda e uma Angela Merkel na minha vida. Você precisa de 3 coisas: profissionalismo, compaixão, coração e transparência. Se fizer essas 3 coisas, numa pandemia como essa, você vai botar o time junto, jogando junto. E o líder político faz isso. O líder político chama o time e fala, galera, é o seguinte, você não votou em mim, mas eu sou o teu governante. Sabe, eu não votei no Witzel, votei em mim. Mas eu vou torcer contra o cara, eu não votei no Crivella. Né? Mas vou torcer contra o cara, eu não. Eu quero que o Bolsonaro vá bem, quero que o Witzel vá bem, quero que o Crivella vá bem. Né? Quero que as pessoas, sabe, eu quero que o país vá bem. Então, assim, essa galera tinha que juntar, vamos aqui junto. Vamos lá. Missão, tarefa. Né? A gente precisa, sei lá, de uma meta olímpica sempre. Eu acho que o líder político tem esse papel, é isso que a gente tem que fazer. Deixa eu pegar só o carregador aqui, eu vou segurar o negócio aqui. Estamos vendo ali o Chapéu Panamá, estamos vendo... o Vascão ali, tem ali o Rio, tem São Sebastião, tem o segurando a tocha olímpica.
E aqui, ó, não, mas o melhor é isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu tocando, isso aqui eu tocando tamborim, o Zeca Pagodinho passando para mim o tamborim. No Réveillon de Copacabana. E eu tocando aqui. Essa aqui sou eu, meu, o Bernardo e a Isabela na Sapucaí, vestido de Portela, que mais tem aqui. Tem umas fotos aqui. Isso aqui é o dia da minha vitória na reeleição. Ó. Isso aqui deve ter dado coronavírus para dar com o pé, que eu estava aqui em zero isolamento social. Vamos lá, faltam 13 minutos e falta assunto, mas eu tenho que te perguntar sobre isso. Você, quando ganhou as eleições, nos seus 2 mandatos, a cidade vivia um círculo virtuoso de investimentos por conta dos grandes eventos, a Copa de 14, a Olimpíada de 16, todo mundo queria investir no Rio de Janeiro, muitas obras, emprego bombando, o país também navegava numa conjuntura que era favorável, inclusive do ponto de vista internacional. Agora, é tudo que a gente não tem. A gente não tem dinheiro nem no caixa da prefeitura, nem expectativa de atrair investimentos por conta da consequência econômica dessa pandemia que abateu o mundo todo. Como é que você pretende recuperar a cidade do Rio de Janeiro e melhorar a qualidade de vida dos cariocas e dos cariocas? Murilo, primeira coisa assim, deixa eu só dar uma lembrada, né, cara? Porque as pessoas falam, às vezes, parece que eu governei 8 anos, era tudo uma maravilha. Aí não é assim. Até 2013 foi sim. Né? 2009 foi um ano difícil. 10, 11, 12, 13, o Brasil cresceu. 2014 cara, foi o ano já da reeleição da Dilma, que ela já cometeu as pedaladas. A economia já estava despencando. 2015 e 2016, o PIB caiu 7,5%. O Pezão não pagava salário no governo do Estado. A Dilma estava sendo empichada, e as pessoas só são empichadas por causa da economia. O Brasil estava caindo. O Pezão não tinha Olimpíada também, não tinha o ciclo maravilhoso. Por que estava quebrando? Não pagava salário de servidor? E a Prefeitura do Rio de Janeiro? Por que a gente conseguia pagar tudo e ainda emprestar dinheiro para os outros? Né? Emprestei até para o governo federal, e ainda com uma Olimpíada para tocar. Né? Então, assim, não é esse mar. Sabe o que foi isso? Gestão, atenção, olho do dono, umbigo no balcão. Então, essa é a primeira coisa que eu queria esclarecer. Eu percebi em 2013, a gente fazia análise para frente, previsão econômica o tempo todo. Em 2013, a gente percebeu que a coisa ia dar ruim. Né? Então, a gente se preparou para enfrentar a crise. Né? E o Rio superou isso. Em 2016, eu avisei isso. Falei, não é para amador. O bicho tem até essa cara de bonzinho aí, o Crivella, senador na época, tem até essa cara de bonzinho, mas isso aqui não é coisa. O máximo que ele foi na vida foi ministro da Dilma, da pesca. Né, com todo respeito à pesca. Né? Agora o bolsonarista número 1. Essas coisas eu fico vendo, mas meu Deus do céu. Mas tudo bem, vamos embora. Enfim, então, eu falava, não é coisa para amador. 2018 é a mesma coisa. Né? Então, assim, a Prefeitura do Rio, se você for olhar todos os números, a gente tem um grau de endividamento que é bem abaixo do que permite a lei de responsabilidade fiscal, grau de dívida sobre a receita corrente líquida. Hoje a Folha passou a margem de responsabilidade, o limite do prudencial da lei de responsabilidade fiscal, mas dá para, sem achatar servidor público, dá para reduzir bastante isso. O Crivella aumentou imposto sobre patrimônio, que é um absurdo. Eu não aumentei imposto uma vez. Né? Inclusive, quero dizer aqui, tem várias situações na Zona Norte e na Zona Oeste que a gente vai reduzir. Né? Porque você não tem nada mais covarde que aumentar imposto sobre patrimônio. Né? Imposto sobre patrimônio não é manifestação de riqueza. Manifestação de riqueza é imposto sobre consumo. Imposto sobre patrimônio, o cara pode ter uma fase da vida dele que ele tinha lá 40 anos de idade, no auge da vida profissional, comprou uma super casa e depois ali com 70 anos está levando ali para pagar as contas. Você vem, bota IPTU na lua, aumenta 10, 20 vezes, como fez na Zona Oeste, na Zona Norte. Né? Inaceitável. Então, assim, são coisas que a gente vai corrigir. Eu te garanto, claro que se a gente tivesse essa conversa há 2, 3 meses atrás, né, antes da pandemia, eu te dava aqui o tempo que eu ajeitava as contas da prefeitura. Com a pandemia, tem um grau de incerteza na economia mundial, né, que ninguém pode fazer muito essa afirmação em hipótese nenhuma. Né? Acho que eu tenho acompanhado muito aí a economia do mundo e assim, acho que até os mercados, a reação está melhor do que se esperava. Né? Então, agora vai exigir capacidade. Muito Vocês trabalho. vão ter que olhar para a seleção. Sabe? Se quiserem julgar o prefeito, porque o cara falou que Maricá é uma merda, ou porque recebeu muita gente e lidou com os governantes, ferrou, não é isso.
Aliás, tem uma coisa que eu sempre digo no canal, é que aqui no Brasil a gente tem a mania, o mau costume de federalizar tudo. E a eleição municipal ela é muito mais importante para a vida do cidadão, porque é aquilo que impacta mais diretamente e fundamentalmente o nosso cotidiano. Faltam 8 minutos e eu tenho mais pergunta para fazer para você. Bora, a coisa a gente volta aqui também. O pessoal está pedindo aqui na live, eu estava sem graça de falar. Vamos falar isso para o cara. Então bora, eu volto. Pode chamar de novo. Então, ponto, pessoal, sossego. Estou com os quatro. A pergunta da Naila Oliveira que passou aqui, a pergunta da Naila Oliveira passou no feed, ela diz o seguinte: o prefeito tem que gostar da sua cidade. Ela quer saber se você acha que Marcelo Crivella gosta do Rio. Cara, assim, eu não consigo acreditar que não, entendeu? Eu não chego nesse ponto. Assim, ele não demonstra ter energia para cuidar do Rio. Eu acho que ele gosta, não é possível. Por que ele não vai gostar do Rio? Quem não gosta do Rio, né? Então, assim, ele pelo menos é carioca. O governador, pô, de Jundiaí, né? Com todo respeito a Jundiaí. Né? Eu já estou brigado com Atibaia, já me odeio Atibaia, não quero ficar com... Tu tá arrumando muita confusão, ó, é Maricá, Atibaia, sossega com essa cidade. É isso, Jundiaí não, mas sim, cara, eu adoro Jundiaí, mas... Né, até a fábrica da BYD fica ali em Campinas, eu já fui a Jundiaí várias vezes, mas, sabe, o cara é de Jundiaí, morando no Espírito Santo, que é outro lugar que eu adoro. Aliás, eu fui no carnaval de Vitória, sei lá, quando era prefeito, lá desfilar, e foi um barato. Então, assim, mas o cara nem conhece o Rio, né? Ele nunca tinha ido a Rocinha, né? Que é aquela favela raiz de quem mora na Zona Sul. Pô, eu já fui a uma favela, né? Então, assim, eu nem pedi que o cara conhecesse tudo, né? Pelo menos ele conhecesse a cidade. Então, assim, eu não acho que ele não gosta, eu acho que falta energia. Eu acho que ele não entende o Rio, entendeu? Acho que ele não entende a cidade. Eu acho que ele não tem essa capacidade de ter essa visão ampla que o líder político tem que ter. Eu gosto de samba, mas todo carioca gosta de samba? Não. Sabe? Tem essa coisa meio caricata. O Eduardo é um típico carioca. Sambista, chapéu para... Não tem personagem aí. Eu gosto, eu curto. Eu participei da live agora que o cara falou que eu era carioca, típico, que vai à praia. Eu não de onde ele tirou que eu vou à praia, eu vou pouquíssimo à praia. Eu sempre estive acima do peso, pô, a bainha para fora. Então deu uma emagrecida agora. Então, assim, dá lá de onde o sujeito tirou que eu vou muito à praia. Quer dizer, acaba criando essa figura. Mas não é isso, né? Eu acho que assim, é entender a cidade. Entender que a cidade tem gente que tem uma fé de matriz africana, que tem um católico, que tem o evangélico, né? Que tem, sei lá, que tem o budista, que tem o bicho grilo, que tem, sei lá. Que tem a comunidade LGBT. Tem LGBT, tem, sabe, que a orientação sexual das pessoas não é problema de ninguém, entendeu, cara? Que tem que ter política afirmativa, assim, que é de um país racista feita de graça, certo? E é um país cheio de preconceito. Então, assim, eu acho que esse é o papel, né? A Prefeitura do Rio é cheia de política afirmativa, tem muito orgulho de ter feito algumas, né? Então, assim, e aí você vai ficar, sabe, olhando, eu compreendo. Não, você governa para todos. Então é isso, eu gosto bem dessa definição. Eu fazia a marcha para Jesus e a parada gay. Vamos embora, tudo certo. Entendeu? E são eventos da cidade, são importantes, são causas que têm que ser discutidas, debatidas, né? E, sabe, vamos embora. Aliás, o Brasil está precisando disso. E o Rio tem que ter essa marca. Assim, cara, quando você conversa com as pessoas pelo mundo, Murilo, e as pessoas olham, o prefeito do Rio, aquilo ali, assim, não é a imagem que as pessoas têm do Rio. E ninguém tem imagem. Mas tem do Bacanal do Carnaval. Que conversa? O Rio é sexy, brand Rio, no sentido, né? Não é no sentido sexual da história, pornô, sei lá, né? Do ato sexual. É sexy no sentido de ter appeal, né? De ter apelo, de ser charmoso, de as pessoas terem um desejo de conhecer. É uma cidade voluptuosa, né? O Rio é uma cidade incrível. É incrível, cara. Eu sou assim, eu era o cara mais feliz do mundo, entendeu? Pô, eu me beliscava todo dia prefeito do Rio de Janeiro. Porra, sensacional. Sensacional, e é mesmo. Porra, muito orgulho. A gente via muito disso na Marquês de Sapucaí. O povo do Carnaval tem sentido muito exatamente o distanciamento do poder público municipal dessa que é uma das principais expressões da cultura brasileira, né? E certamente produz as imagens do Brasil que mais repercutem no exterior, né? Milhões de espectadores assistem às escolas de samba no mundo todo. Se você, por acaso, tomar posse lá em 1º de janeiro de 2021, o Carnaval vai voltar a receber a devida atenção da Prefeitura do Rio? Tem dúvida. Assim, deixa eu te dizer uma coisa. Não sei se dá tempo, mas vou dizer rapidinho. Eu não acho o maior crime do Crivella ter tirado dinheiro de escola de samba.
Às vezes você tem uma crise econômica, faz parte. O maior crime dele com o carnaval, com a cidade do Rio, é querer botar a população contra o carnaval. Né? Quando ele diz que ele está tirando 5 milhões de reais de subsídio das escolas de samba para botar em creche, ele está mentindo. Ele está botando a população contra o carnaval. O orçamento da educação é de 5 bilhões. Né? Quando ele gasta dinheiro público para falar mal do principal evento cultural, que também gera muito recurso, né? Porque bastava ser o principal evento cultural. Mas, além de tudo, é um negócio economicamente importantíssimo para o Rio. Quando ele gasta dinheiro público para fazer um comercial, para falar mal, é inacreditável. Então, o problema dele não é. Se tiver grana curta, vem lá o Jorginho da Liesa, que é um super gestor. Ó, prefeito, aumenta, eu dou uma enrolada, também dou um somebody love nele. Se tiver que economizar, também não dou dinheiro, não, eu diminuo, faz parte. Eu dei no último ano a mais, porque saiu a Petrobras e o Estado em cima da hora. E eu tinha condições, eu nunca deixei de faltar nada por ajudar o carnaval. Se tivesse que ter essa opção, vai dar educação, vai dar para o carnaval, eu podia até optar, mas não precisava disso. Até porque o carnaval trazia muito dinheiro para a educação, para o Rio. Então, sabe, isso é que é covardia. É covardia com a manifestação popular. Eu não sei se é preconceito dele, né? Estou dizendo que não precisa gostar. Claro que não, né? Eu vou dizer assim, o Conde era um cara que foi prefeito, já faleceu, mais fácil falar. O Conde é um cara que adorava ópera, jeito erudito, chique pra caramba. Ele ia para aquela Sapucaí cumprir com a tarefa dele de prefeito. Duvido que ele se amarrasse. Ia gostar ali, tal, de um coroazinho, ver uma mulher bonita, devia estar curtindo o ambiente. Mas devia estar doido para ir para casa ouvir uma ópera com a senhora dele. Até o Itamar foi para Sapucaí, Paz. É isso, né? Então, assim... Aí você está falando já dos atos obscenos da Sapucaí, você dá razão. Não, estou falando que ele foi. Tô de onda. Aqui, mas vamos estabelecer uns 20 minutinhos, né, cara? Também não, no máximo. Eu não almocei hoje. Não, eu sei que você quer ver Fina Estampa, todo mundo está acompanhando a reprise. O que é Fina Estampa? É uma novela que a Globo está reprisando, tô brincando com você. Cara, eu vou te falar, isso é uma coisa curiosa. Porque assim, eu tinha parado completamente de ver televisão, né? E agora eu vejo Jornal Nacional toda noite. Não é porque... Assim, tem uma coisa de volta, de ter as coisas da pandemia, né? Ressignificado do setor público, do SUS, jornalismo profissional, né? Porque ninguém fica vendo mais. O cara fica até vendo as abobrinhas desses blogs malucos, tal, não sei o quê, mas na hora de notícia o cara busca o jornalismo profissional, né? Tá ligado onde é que pode encontrar. Eu queria continuar, só para a gente fechar essa questão do carnaval. Qual é a saída para a gente tornar essa festa, esse patrimônio, menos dependente do poder público, para que ele continue atraindo investimentos e continue a ser, de fato, e até se expanda, continue a ser, de fato, um cartão postal do Rio de Janeiro e do Brasil no exterior? Porque, assim, Paz, quem viaja para fora, quem já teve a oportunidade de viajar, sabe que uma festa como o Carnaval seria um patrimônio, um cartão de visita, geraria recurso o ano inteiro, inclusive. Aqui a gente está muito restrito a esse calendário religioso, ali os 4 dias na Marquês de Sapucaí, depois o Desfile das Campeãs, e esquece Carnaval. O que a gente pode pensar e qual é o papel da Prefeitura nesse sentido de potencializar essa festa para atrair recursos, para atrair atenção para o país? Outro dia eu estava vendo o Simas falando, né? Ele estava dizendo, pô, a boa escola é aquela que, além de tudo, ela desfila na Sapucaí, né? Exatamente. Assim, o desfile é um evento de uma vez por ano, mas tem aquela coisa, a escola representa muito mais do que aquilo que a gente vê no carnaval. Ele falou isso aqui comigo. Ele esteve aqui numa live e falou isso aqui comigo. Legal, o Simas é um barato. Tal. Maravilhoso. Acho que nem vota em mim, mas tudo bem, mas é meu camarada. De vez em quando encontra no Bar Madrid. Mas assim, então, eu acho que tem... O que eu busquei fazer, né? Por exemplo, uma coisa que eu apostei é a história da quadra. Né? A quadra, a primeira gestão. Né? Assim, é duro você falar do mundo do samba, falar assim, a cor de resultados, meta, não é tanto que eu estou pedindo. Né? Mas a gestão faz uma super diferença. Né? Então, assim, ter uma diretoria organizada, né? Que tenha... Né? Que, por exemplo, pegue o negócio da quadra. Por exemplo, eu formei a quadra da Portela, que é a mais linda e incrível do mundo. Aí fiz uma quadra nova para a Mocidade, fizemos uma quadra nova da União da Ilha, formamos a minha mocidade. Nossa, Mocidade, Vitoriosa, não. Mas, enfim, deixei várias quadras de escola. Qual era o objetivo ali? Né? Era você criar um espaço, né, que a escola pudesse quase usar como um espaço de show, de evento. Porque você dá uma grana, o cara bota ali, mesmo que não seja nada sofisticado, o cara ali bota o bar funcionando, né? Enfim, comida, bebida, tal, ele dá um lucro para a escola.
Então, essa era uma exploração. Pô, União da Ilha parece uma casa de show. A Mocidade também ficou muito legal a quadra que a gente fez. Né? A da Portela é aquele estilão mais quadra antiga, mas muito legal. Então, assim, isso é uma maneira de você dar subsistência de escolas. Né? Então, e assim, eu acho que é a profissionalização, essa coisa do próprio... Eu acho o Jorginho, presidente da Liesa, um cara muito organizado. Esse aquele cara, eu me lembro uma vez, ele, sei lá, teve uma confusão lá, ele ameaçou sair do carnaval. Eu liguei para ele e falei, Jorginho, se você renunciar, eu renuncio à prefeitura também. Né? Porque, assim, é muito difícil organizar aquilo, é um ambiente difícil. Né? Não estou nem falando de problemas relacionados à legalidade e ilegalidade, não, mas é um ambiente difícil. Né? Enfim, é muito diverso, né? Envolve muita paixão também. É igual o negócio de... Sempre perguntam para mim, Eduardo, você vai ser presidente do Vasco ou da Portela? Mas nem por um decreto. Né? Prefiro 1000 vezes ficar na prefeitura aqui, enfrentar os problemas que eu enfrento, do que ter que cuidar de Vasco e Portela, de futebol ou de samba. Mas eu acho que essa coisa de uma gestão profissional... A própria coisa que eles não fizeram, eu licitei tentei conceder o Sambódromo em 3 oportunidades, eles não entraram na licitação, eles podiam ter ali um contrato firme de concessão, né, que permitiria negociar contratos com cervejaria, sei lá, com publicidade por mais anos, enfim, botar mais recursos para dentro, negociar melhor as imagens, o direito de imagem. Enfim, até acho que isso eles acabam fazendo bem feito. Né? Eu me lembro uma coisa que eu fiz, né, essa coisa da Globo transmitir, essa coisa aqui, o Eduardo Paz falando demais, mas transmitir sexta e sábado, né, eu dei um jeito das escolas negociarem com a Globo para eles transmitirem sexta e sábado o grupo de acesso. Que negócio de isso foi uma ideia. Isso foi uma ideia sensacional. Pô, não sabia que era tua. Vai no Rio de Janeiro, você quer dar FIA. Nada contra vai. Fala, nada contra vai. Não, nada contra vai. Eu liguei pro Dória outro dia, no meio do carnaval. Eu acho o Dória um cara talentoso pra caramba. É malandro, não falando no bom sentido. Né? Sabe animar, sabe dar causa ali. Independente se o sujeito gosta ou não gosta. Né? Ele nem faz muito estilo carioca, mas é um cara interessante. Eu liguei para ele. No auge do carnaval, ele falou, porque São Paulo, melhor carnaval. Para com essa conversa. Vocês ficam imitando a gente, que bom. Essa história que eu te falei de Vitória, que eu fui, só contar essa história. Era o prefeito de Cariacica. Cariacica, que é uma cidade grande, na Grande Vitória, acho que até maior que Vitória, né, em Vila Velha. Tem lá Unidos de Cariacica, que é a escola que mais ganha carnaval lá. Eles iam fazer o enredo no Rio de Janeiro. E o cara me chamou. Abre alas, Eduardo Paes, e lá o prefeito de Cariacica, graças a Deus o cara era popular, não fomos vaiados. Ninguém me conhecia, também não tinha porque me vaiar. Mas aí eu fiquei impressionado, porque ali eu vi uma coisa que foi construída de venda da marca Rio. Né? Eu acho barato quando você vê em São Paulo, né? Aquela coisa... O que é aquele carnaval de São Paulo? Ou boa parte do carnaval do Rio? É a marca Rio. Né? Hoje eu estava conversando com o Miguel e com o Fajado. A gente está falando dessa coisa do Rio, cidade porosa, né? Que é uma cidade que... Você pega esses caras da cultura todos. Né? Tudo baiano, paraibano, matogrossense, gaúcho. Vem para cá e aqui eles fazem esse caldo de cultura sensacional do Brasil. Essa é a vocação do Rio. É isso, eu quero que esses caras venham para cá. Quando eu fico vendo essa gente, meu Deus do céu, do setor do audiovisual, deixando as coisas ir para São Paulo, eu quero matar. Assim, eu fico agoniado aqui. Fico agoniado. Porque são as vocações, são as grandes vocações do Rio, né? Turismo, festa e o audiovisual. E aí eu acho que a cidade se ressente, aí eu vou te dar um depoimento, acho que quem está acompanhando o nosso papo concorda com isso, a cidade se ressente, inclusive, no seu humor dessas perdas, né? Porque esse ano a gente viveu um carnaval sem ensaio técnico, uma coisa mixa, sabe? Assim, quase que as pessoas pedindo desculpa para ir para Sapucaí, porque mas aí você tá, eu estou assim dizendo, essa coisa do... A gente vive num mundo, estamos sofisticando aqui, mas a gente vive num mundo em que as cidades têm um protagonismo fantástico. O Rio tem toda a condição, por suas características, que São Paulo dificilmente tem. E eu não estou aqui, aliás, um ativo nosso é estar perto de São Paulo, tá? Isso é um super ativo. Né? Você ter uma cidade com a força de São Paulo, com a força econômica, a pujança econômica de São Paulo, tão do lado. Eu, por exemplo, compromisso de campanha. O setor de turismo vai demorar horrores para se recuperar. E eu vou fazer uma campanha chamando o interior de São Paulo para vir para o Rio. Não precisa nem pegar avião com coronavírus, vem de carro pela Dutra. Né? E vamos encher esse interior de São Paulo rico, lá de Jundiaí, minha querida Jundiaí, lá da minha querida Atibaia, lá de Campinas, né? Quando eu vou muito, agora eu vou mesmo, não estou de onda, lá de Sorocaba, Ribeirão Preto. É um interior rico. Os caras pegam a Dutra.
para chegar aqui, não precisa pegar avião, todo mundo está com medo de pegar avião. Faz pacote, não precisa nem fazer campanha fora de turismo no Rio de Janeiro. Então, assim, eu nem sei, já me perdi o que eu estava falando. Mas a gente estava falando do carnaval, a gente estava falando do humor da cidade, como é que a gente pode usar isso? Dessa indústria do conhecimento, da cultura. Né? Eu fico vendo esses caras. Gente, a Netflix fez aí um bid, né, para escolher o seu escritório central na América Latina. Óbvio que a chance do Brasil era muito pequena, porque a América Latina basicamente fala espanhol, dificilmente eles viriam para a cidade brasileira. Mas beleza. Quem é que disputou? Cidade do México, que ganhou no final, natural, e São Paulo. Não foi o Rio. Então, assim, uma loucura. Esses caras daí, eu me lembro aqui, a CNN, quando veio para o Rio, acho que ela até está ainda aí, espero que esteja, né? Eu quase subsidiei o escritório da CNN, que faz diferença. Quando o cara, CNN News, Breaking News. CNN, estou falando da CNN Brasil, não, estou falando da CNN Internacional. Né? O Brasil também, olha, quanto mais imprensa, melhor. Até Record elogio. Os caras abriram o REC 9 aqui, né? Falem mal de mim, mas vou tratar bem se eu virar prefeito também, porque é o seguinte, viva o Projac e o REC 9. Viva. Porque deixa toda essa artistada aqui. Em geral, nem vota em mim, depois fica tudo me xingando, mas tudo certo. É o que ativa a economia da cidade. Né? Enfim, é o que, sabe, é o que faz do Rio um lugar sexy, essa coisa da porosidade. São fundamentais para construir, inclusive, o imaginário em torno da cidade. Claro. A gente tem mais 10 minutinhos aqui. Vambora. Eu tenho que falar da questão eleitoral mais explicitamente, porque atualmente as pesquisas de intenção de voto te colocam na liderança na disputa da Prefeitura do Rio. Você tem quase, a última pesquisa que eu tive acesso, pelo menos, você teve quase o dobro das intenções de voto dos segundos colocados, que eram, na ocasião, Crivella e Marcelo Freixo. Esse cenário deve já estar um pouco alterado, porque o Freixo desistiu da ideia de concorrer à Prefeitura do Rio. Atualmente, a gente tem como pré-candidatos já confirmados o próprio Crivella, você, claro, Benedita da Silva, Marta Rocha, Clarissa Garotinho e Marcelo Calero, com quem eu também já conversei aqui. Tem mais, tem uns 15 candidatos aí. Tem o Deve Real, ter, eu vi aqui os confirmados. Aqui. Tem Jeromin, tem um monte de gente. Enfim. Tem essa turma toda. Por que Eduardo Paes é o melhor nome para comandar a cidade do Rio a partir de 1º de janeiro de 2021? Não, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou nem aí para negócio de pesquisa. Eu não vibro com pesquisa boa, nem sofro com pesquisa ruim. Você acabou de dizer, em 2019 eu estava liderando, no dia seguinte eu não tive. Então, né, por favor, não acreditem nessa história. Acho que a gente tem que discutir muito a cidade, chamar muita atenção das pessoas. O que eu acho? Né? E quando eu acho aqui é no sentido de penso, né, ou quais são as minhas convicções. Né? Eu acho que o Rio vive o seu pior momento. Né? E é um momento assim, muito decisivo de transformação. E acho que a gente está diante do pior governo da história da nossa cidade. Né? Independente do que for, porque você pega até o próprio governo do Saturnino, que foi um governo que, né, teve muita dificuldade econômica. O Saturnino era um cara que era carioca, que entendia a cidade, que tinha muitas qualidades. Né? Então era um homem de bem, enfim, tinha lá suas qualidades. Né? Então a gente vive o pior governo num momento muito crítico, num momento decisivo. Então, isso não admite amadorismo. Eu acho que aqui tem um personagem, né, que disputa essa eleição, que as pessoas conhecem. As pessoas me conhecem, minhas qualidades e meus defeitos. Né? Repito, eu tenho muito orgulho de chegar a essa fase da vida, né, e ter que ficar dando satisfação porque eu xinguei Maricá de uma merda ou porque eu recebi os outros para tomar uma cerveja na Gávea Pequena 500 vezes. Né? Sabe? Eu não vejo problema. Essa é a denúncia contra mim. Esse é meu crime, esse é meu erro, ficar respondendo pelo crime alheio. Então, né, tem aqui uma pessoa que está na vida pública há muito tempo, que faz isso por muita paixão, por vocação. Né? De boa, assim, eu não estou querendo aqui dizer, mas eu tenho um emprego legal hoje, ganho muito mais do que eu ganhava como prefeito. Minha pauta não é essa, não estou aqui por motivo patrimonial. Né? Quem me conhece sabe que eu sou o Coxinha, eu sou da Zona Sul. Né? Assim, filho de uma família bem de vida. Eu frequentava Angra dos Reis e viajava para o exterior antes de virar político. Eu deixei de fazer isso quando virei político. Né? Eu tinha casa em Angra, meu pai tinha casa em Angra quando eu era garoto. Eu deixei de frequentar Angra, nunca mais vou a Angra. Né? Enfim, esquiava fora, morei fora. Sabe, não tô na política para essas coisas. Né? Então, eu amo essa cidade, eu acredito nessa cidade, eu acho que a gente tem que recuperar a capacidade dela de sonhar. Eu acho que a gente precisa de um projeto político, precisa de ter sabe, juntar as pessoas. Eu tenho certeza que eu consegui juntar quando eu fui prefeito. Né, e busquei governar para todos, vou governar para todos, olhando para os mais pobres, olhando para quem mais precisa. Né, eu vou usar aqui uma figura de linguagem meio populista,
Mas é igual quando a gente tem... eu tenho 2 filhos, né? A gente ama os nossos filhos igual. Mas tem sempre um filho da gente que tem mais dificuldade na escola, é mais tímido. E o que você faz? Você dá mais atenção para esse filho. Não é que você ame mais esse filho. Né? Então, assim, eu amo a Zona Sul, acho um barato, Copacabana, Leblon e Ipanema, moro aqui em São Conrado, super bem e tal, mas o meu olhar sempre foi para as áreas mais pobres da cidade, sempre foi mais para a Zona Oeste, sempre foi mais para a Zona Norte, sempre foi mais para a favela. Esse é o papel do prefeito. Né? E, de novo, tem que cuidar, Ipanema, Copacabana, imagina, o nosso centro turístico, né? As áreas que fazem do Rio tão internacional, tem que ter todo o zelo, cuidado. Mas eu acho que é um pouco esse o papel do prefeito. Então, eu quero muito ser prefeito de novo, quero muito. Né? Vou acordar todo dia com muita paixão, dormir com muita paixão, trabalhar 7 dias na semana, ser integral nesse negócio, me dedicar. Para mim é um sacerdócio. Tem uma frase do Lacerda, né, que ele dizia o seguinte, que ele dizia que causava nojo, me causa nojo, né, quando eu vejo uma pessoa que tem a honra de ter uma posição de governar, ser escolhido por uma população do tamanho da cidade do Rio, do estado do Rio, e reclama da vida. Né, assim, me dá nojo, me dá asco, vai para casa. Não disputa eleição, escolhe outra coisa para fazer. Então, sabe, aqui vem muita paixão, vem muita vibração. Eu quero que meus filhos fiquem aqui. Não quero que meus filhos queiram morar fora. Né? Eu tenho um irmão que virou paulista. Né? Meu sobrinho falou, ô tio, tudo bem? Legal. Cara, sensacional, não tem problema nenhum com São Paulo, mas, sabe, isso dividiu a família. Né? Hoje a gente ainda se vê, daqui a pouco, né, meus filhos, os primos, vão conviver como? Né? Vão criar vidas separadas. Né? Então, isso separou famílias, a decadência do Rio, por mais perto que a gente esteja. Então, assim, eu acho que é isso, que é dedicar muito a essa cidade. Eu não posso pedir o voto aqui, mas eu acho que aqui tem uma pessoa que não está na hora de testar. Né? Não estava em 16, não estava em 18. Né? Eu acho que a política tem que ser renovada, tem bons nomes. Não acho que sou o único bom nome. Você falou aqui pessoas que eu respeito. O Calera é meu irmão, meu amigo, estou tentando convencer ele a me apoiar. Né? A Marta Rocha, uma pessoa que eu gosto muito, tem muito carinho. Né? Trabalhei junto com ela. Enfim, sei lá, o Fred Luz do Novo é um cara legal. Né? Apesar de ter lá feito trabalho bom no Flamengo, ferrou o Vasco, o Bandeira, que foi presidente do Flamengo. Esse negócio do Flamengo tem tanta gente para ser dono desse negócio que eu nem sei. Até o Marco Braz disseram que ia virar meu vice. Essa é a primeira vez que ia ter um flamenguista vice de um vascaíno. Né? Mas, assim, tem muita gente legal aí. Não acho que eu seja, né, dono daqui da bola, né? Mas acho que é o momento da gente se unir. Nós temos que derrotar o Crivella. Não vai nada aqui pessoal de ódio, pelo contrário. Né? Eu nem perco muito tempo, tento não perder muito tempo falando dele, mas ele é muito ruim para o Rio. Né? Ele não foi um bom prefeito, não está sendo um bom prefeito. E para a gente começar a se despedir do Eduardo Paes, eu quero saber primeiro, bem rapidinho, porque a gente está dentro dos 20 minutos ali que você me pediu, qual é a tua percepção para o movimento Volta Dudu? Porque hoje eu recebi muitas directs de gente falando que saudade do meu ex, aquela música da Marília Mendonça, gente sugerindo que essa seja a trilha da campanha. Enfim, eu vi aqui o tempo inteiro na timeline isso. Qual é a sensação? Como é que bate isso para você? Essa é uma coisa muito curiosa, né? Porque eu nunca fui chamado de Dudu na vida. Eu estou há 20 e tantos anos na vida pública, meu nome sempre foi Eduardo Paes. Começou na eleição de 18. Foi na eleição de 18 que começou a história de Dudu. Então, é muito recente. Até vou aqui confessar, meu apelido em família é Duda. Né? Minha mãe me chama de Duda, meu pai me chama de Duda, meus irmãos me chamam de Duda, meus primos me chamam de Duda. Então, assim, eu vejo com muito carinho, né? Eu adoro, e óbvio que eu fico super orgulhoso. Né? Nesse momento tão difícil, eu ando pela rua, sou muito bem tratado pela população. Claro, volta e meia você toma uma xingada aí de alguém, faz parte. Eu nem sou muito de levar desaforo para casa, já até briguei uma vez no meio da rua, já gastei minha cota de confusão, mas eu vejo com muito orgulho. Então, a galera, qualquer live que eu faço, nem eu me aguento mais, às vezes, tem uma galera aqui que está sempre aqui, né, defendendo, brigando. Tem uma torcida, né? Tem uma torcida. Não, se entra alguém aqui falando mal de mim, eu sai distribuindo cacete, enfim. Então, é agradecer, dizer para essa turma, né, aliás, dizer para os cariocas, a gente precisa discutir a nossa cidade, né, enfim, é isso aí, não tem, né, negócio de, vamos embora, vamos aqui, isso aqui tem um time, né, que representa muito para o Rio, né, que eu tenho muito orgulho, eu ando de cabeça muito erguida, viu, cara, eu não tenho problema nenhum de explicar nada, né, de falar nada do que eu fiz, não tenho arrependimento. Quando eu me arrependo, eu assumo. Né? Se eu errei, eu assumo, não tem problema nenhum, peço desculpa, não tem problema nenhum. Né? Mas nunca faltei com respeito à coisa pública, não estou nessa porcaria para ganhar dinheiro, não preciso disso. Né? Quero fazer por amor, por paixão, me sinto bem fazendo esse negócio e vamos com raça, com firmeza para a gente devolver o Rio de volta para os cariocas.
Eduardo, a gente agora vai encerrar, eu vou fazer a última pergunta, mas eu já quero aqui fazer um convite para que quando isso tudo passe e a campanha de fato começar, para que você vá lá no meu estúdio na Lapa para a gente bater um papo. Tem muita coisa para falar de projetos mesmo para a cidade, falar de legado olímpico, que eu acho que é um tema que hoje acabou não dando tempo de falar, e eu acho que é importante que a gente discuta muita coisa aí, fios soltos para se discutir. Acho que os cariocas querem muito. Não, nem falamos de viga da perimetral, pô. Não falamos de viga da perimetral, porque eu queria saber, eu achei que ia dar esse furo. Escândalos do Eduardo Paes, Maricá é uma merda, tem viga na perimetral, oh meu Deus do céu, e recebe de copo cheio na gávea pequena. Ó, Jesus, como é pecador esse homem. O bom era o ex-juiz. Ah, meu Deus do céu, vambora. Eu já faço esse convite para que você compareça lá ao estúdio para a gente discutir essas questões quando a campanha começar efetivamente. Para a gente encerrar, quero saber qual é. A gente se fala para combinar isso. Para a gente encerrar, eu quero saber de você qual é a primeira coisa que você vai fazer quando isso tudo passar e a vida voltar para os eixos, Eduardo. Pô, tomar um chopinho. Os amigos. Celebrar a vida. Abraçar os amigos. Acho que nós agradecer a Deus sempre, né? Isso a gente agradece todo dia, mas celebrar a vida, né? Encontrar com as pessoas. É tão bom ver os outros, né? É tão bom fazer amigos, é tão bom conhecer. Ou seja, eu acho que político que não gosta de gente, né, não é bom político. Então, assim, eu adoro gente. Adoro gente. Adoro o rico, adoro o pobre. Adoro encontrar com gente. Adoro ser... Claro, desde que tenha educação, né? Que as pessoas me indaguem, não sei o quê, de me expor. Eu quero ver gente. Quero encontrar na rua, abraçar, beijar, segurar a criancinha no colo, aquela cena de político. Acho que essa campanha acho que vai ser meio difícil fazer isso ainda. Vai ser difícil, mas não dou jeito. Eu estou imune. Pode espalhar por aí que eu estou imune, está liberado, vou sair beijando todo mundo. E pelo jeito... Estou vendo aqui meu irmão, o vereador Thiago Carribeiro está aqui presente, e o Leonardo Bruno aqui também. Tem um monte de gente legal aqui. Mas, Leonardo é amigo, querido. Então, tem um monte de gente legal aqui. Mas, enfim, né, celebrar a vida, cara. Não tem nada melhor aqui. Né, que... E o Rio tem muito isso, né? Essa coisa do... Não é caricata, essa coisa não é fake. É verdade, o Rio tem muita coisa do espaço público. A gente se vê por ali. Né? Então, tô mais magrinho, vou aparecer mais magrinho, pô, 14 quilos a menos, cuidei da saúde. 0 cigarro, minhas cigarrilhas, né? Desde que eu tive um tripaque no coração, estou me cuidando. E vou com muita energia, tô amarradão nessa campanha, tô animado pra caramba, sabe? Com muita gana, tô doido para me provocar. Vem quente que eu tô fervendo, né? Mas vem mesmo, não vem de brincadeira, não. Vem aqui perguntar pra gente ver o que é. Então aqui tem um cara aqui, né, que sabe que o jogo é duro, mas sabe jogar o jogo duro. Vem que vem, vambora, vamos vencer. Gente, eu só acho que um candidato imune já é meio que um ativo nessa campanha, já é um diferencial nessa campanha. Paz, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente, dividido essa sua noite com a gente aqui. Valeu mesmo, foi uma ótima conversa. Legal, Murilo. Abração, cara. Forte abraço. Tamo juntão. Valeu, gente. Até mais. Amanhã, 9 da noite, tem mais Chega Junto Live com a apresentadora Regina Volpato. Eu tô esperando vocês. Beijo. Valeu, tchau, tchau.